E aí, galera tricolor, segue mais um Giroflu, seu giro de notícias diário do Fluminense. E aí, como é que estão? Agora o sentimento, né, de dever cumprido, final de ano chegando, último vídeo do canal 2023. E a gente veio aqui para falar um pouco sobre esse final de ano, algumas perspectivas para o ano que vem e também falar, não tem como não falar sobre esse final de campeonato mundial. O torcedor, acredito que a maioria tinha como um sonho, uma obsessão, esse título. Até porque, com o passar dos anos, tem se tornado cada vez mais raro e difícil essa conquista. Tanto por conta que os times sul-americanos não têm mais conseguido ter aquele poder financeiro para reter, né, as suas joias, os seus melhores jogadores, como também o futebol europeu vem cada vez mais crescendo, expandindo suas barreiras. A gente tem o próprio exemplo do Manchester City, que é um grupo, né, o grupo City, que inclusive tem times aqui em território nacional, que é o caso do Bahia. Tem um time lá que até o Fluminense poderia ter enfrentado na Libertadores, que acabou sendo eliminado pelo Internacional, que era o Bolívar, que também faz parte do grupo City, e entre outros, inclusive a La Liga, né, que é o campeonato espanhol, teve um time do grupo City liderando esse campeonato por um bom período. E inclusive esse atual momento está ali no G4, se eu não estiver enganado, na segunda posição, que é o Girona. Então aí a gente sintetiza e entende o quão grande que essas fronteiras estão se tornando. Elas têm expandido a sua atuação em território mundial, em escala mundial. Porque você imaginar um time que teoricamente é o time secundário, são times que dão corpo e estrutura para que um dia esses jogadores possam ser cedidos ao Manchester City, que é a estrela, né? É o time principal do grupo, ou pelo menos era, não sei. Temos um time desse cenário, né? Desse cenário secundário do grupo City, brigando por um possível, eventualmente, sei lá, enfim, campeonato espanhol. E olha que o campeonato espanhol, por muitos anos, tem sido monopolizado por duas grandes potências, duas superpotências, que é Barcelona e Real Madrid. Então, e eventualmente o Atlético de Madrid conseguia beliscar alguma coisa, conseguia brigar até o final do campeonato. Mas se você pegar o recorte de 15 anos, ou mais até, acredito que até mais, você vai ver que ano a ano, Real Madrid e Barcelona tem se reservado entre quem será o campeão nacional da Espanha. O Barcelona caiu um pouco também, crise financeira, mas o Real Madrid ainda é, para muitos, o maior time da história do futebol. E ainda é um time que tem grande poderio financeiro e também muita influência no futebol. Então daí a gente tira o quão grande que o futebol europeu tem se tornado e essa superpotência que a gente estava enfrentando. Então, por essas e outras, o título mundial por um time sul-americano se torna ainda algo até mais valioso do que uma Libertadores da América. Embora que, como eu falo, já até falei em outros vídeos, eu não vejo o campeonato mundial nesse grau de importância tão grande como a maioria das pessoas a nível nacional vê. A gente pode ver isso até pelo valor que é recompensado, que é remunerado o campeão. É um valor que é inferior até mesmo que a Copa Libertadores da América. E os europeus, eles veem assim também. Tanto é que tanto o Haaland como o De Bruyne estavam cortados do Mundial. Tinha um Doku também, mas De Bruyne e Haaland são os principais jogadores de longe do Manchester City. E eu tenho certeza que se fosse um jogo de oitavas de final de Liga dos Campeões, eles teriam jogado. Mas por que não jogaram? Justamente para preservá-los para a temporada que é árdua. Ela é muito puxada no calendário europeu também. Muitos jornalistas falam assim, o futebol brasileiro, o calendário é uma bagunça. Mas se você for ver agora o campeonato inglês, né, a Premier League,
Do começo de dezembro até agora, você vai ver que praticamente de 3 em 3 dias, até às vezes até menos, em alguns momentos assim, até em 2 dias, tem tido rodadas em sequência. A gente tem lá rodadas comemorativas, que é o Boxing Day. Tem também a questão da virada do ano também, que tem uma rodada ali que fica intercalando. E esses jogos, eles vão se amontoando. No ano que o Flamengo perdeu para o Liverpool jogou uma partida oficial em solo inglês um dia antes da estreia do Mundial. Então, o campeonato também, a nível europeu, também tem um calendário muito cheio. E aí eu acredito que o Pep Guardiola procurou poupar esses jogadores para esses jogos que eles têm como mais importantes, que sem dúvida são os jogos da Premier League, que é o principal campeonato do mundo, campeonato nacional que fala, e a fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. E a gente vê que é essa a tônica, não tem muito para onde correr. Agora, é claro, quando entram em campo, eles entram para ganhar, independente de quem está ali em campo. Porque quem está em campo é o Manchester City, é a camisa do Manchester City. Então, quem está ali vestindo a camisa vai entrar para ganhar. Mas a mentalidade vou rachar a bola aqui com um cara aqui, com um zagueiro, para tentar dividir uma bola, para quem sabe sobrar para um companheiro, ou então ganhar uma jogada, para que quem sabe conseguir fazer um gol. Eles talvez não vão em últimas consequências, porque aquele jogo não é tão importante. Pois muito bem. E para o Fluminense, a nível cultural, era o jogo da vida. Mas eu acredito que esse jogo torna-se ainda mais importante pela conquista, como eu falo, mas não pela real importância que eles têm. Até por isso que a FIFA tem procurado uma maneira de mudar esse campeonato para que ele se torne sim o principal campeonato de times do mundo. E no caso, falando do Fluminense, o Fluminense ele tinha uma pedreira enorme, embora não fosse o principal time do Manchester City em campo, mas a ideia, o conceito estava ali ainda. Ele não foi abandonado porque um outro jogador não entrou em campo. O Pep Guardiola, ele é um treinador que é conceituadíssimo. Inclusive, a ideia dele foi revolucionária. O que ele criou ali no Barcelona, lá de 2011, 2010, 2009 não, 2010 a 2012, se eu não estiver enganado. Foi revolucionário. Muitos dos times que jogam hoje têm uma estrutura, têm uma semelhança com aqueles Barcelonas daqueles anos, porque aquilo revolucionou o futebol. E ele tem uma mentalidade vencedora, independente da competição, independente do valor que aquela competição vai dar. Então, o Fluminense, para ganhar aquele título, tinha que fazer um jogo perfeito. Eu vou falar a vocês o que me deixou frustrado naquele jogo. Não foi o resultado em si. Você pode dizer, então você estava imaginando que o Fluminense ia tomar uma goleada. Não é bem assim. Mas é porque a diferença tática e financeira também, e talvez técnica, ela é abissal. Então, o time tomar uma goleada no cenário daquele não é algo de outro mundo, entendeu? Mas a maneira como isso foi construído, isso eu achei. Foi algo assim, parece que o universo conspirou contra nós. Porque, por exemplo, se a gente pegar o jogo anterior, né, do Manchester City, que ele enfrentou o Real Reds, eles tiveram uma certa dificuldade. Não conseguiam fazer aquele jogo insinuante, aquela troca de passes que envolvia o adversário. E tanto é que eles foram abrir o placar no final do primeiro tempo em um gol contra. O time japonês, ele conseguiu impor que eu falo, não é impor o Manchester City, mas ele conseguiu colocar em campo a ideia que o treinador queria para aquela partida. Eles conseguiram mostrar a mentalidade, o como que eles estavam se preparando para aquela partida. O Fluminense não. Muitos se perguntavam, o Fluminense vai abandonar o seu esquema de jogo, a sua ideia de jogo?
Ou o Fluminense vai ter uma postura mais conservadora, vai tentar buscar uma bola em contra-ataque, vai tentar reter ali um pouco o reter a volúpia, né, do Manchester City, para que de repente o jogo se fosse, né, adiado para uma decisão de pênaltis. Não se sabia ao certo o que o Fluminense iria fazer. E a gente não soube. Porque a partir do momento que o Fluminense toma um gol com 40 segundos de jogo, o Fluminense automaticamente já tem que ir atrás do seu jogo, buscar o empate. Porque ele já começa o jogo perdendo. E como é que o Fluminense ataca o adversário? Ao longo do ano a gente viu que é da mesma forma como ele também está. Como o jogo também está 0-0. Só que agora diante de um time gigantesco, que é o Manchester City. Então o Fluminense iria atrás do resultado com aquela dinâmica de troca de passe, aglutinar os jogadores em um determinado lado do campo, que são as ideias do Diniz. Porém, a gente não sabe se ele ia ter essa atitude com o jogo estando 0-0. Não sabemos. Será que ele ia esperar um pouco mais o Manchester City? Por exemplo, o jogo internacional, o Fluminense joga fora de casa, lá no Beira-Rio. O Fluminense, ele não jogou, pelo menos no primeiro tempo, não jogou da forma como ele jogou no Maracanã. Entende? E era o mesmo Fluminense. As mesmas peças, a mesma escalação, com exceção do Samuel Xavier, que foi substituído pelo Guga por conta de uma expulsão. Mas tirando isso, era o mesmo time. E as ideias estavam ali. Então, a gente não sabe realmente como é que foi que o Fluminense foi projetado para aquela partida. Essa é a minha única frustração. E o Fluminense teve, assim, uma falta de sorte inacreditável, porque eu até entendo que o Marcelo errou no lance que originou o primeiro gol. Mas pensem assim, o Marcelo é um cara vitorioso. O Marcelo jogou praticamente 10 anos, se eu não estiver enganado. Acho que até mais, né? Que se eu não me engano ele chegou lá no Real Madrid entre 2005 e 2006. Ele veio sair em 2018, se eu não estiver enganado. Ele é o maior campeão do Real Madrid, certo? Isso é muito. É algo assim que de extrema relevância. E então, assim, vocês poderiam dizer, você está querendo dizer que o Marcelo não sente pressão? Não é isso. Mas acontece que pelo menos eu entendo, naquele jogo da final, ele sentiu a pressão. Por quê? Aí você também pode questionar, mas como se ele ganhou tudo isso no Real Madrid? Mas veja bem, o Real Madrid, ele estava em um time estrelado. O time que, por exemplo, foi campeão contra o Grêmio, inclusive, no podcast, ele falou isso, que era o melhor time do Real Madrid, que posição por posição, os jogadores estavam na melhor fase de suas carreiras, do goleiro ao atacante. E a gente for ver ali, realmente a escalação do Real Madrid naquele jogo e naquela temporada, a gente concorda mesmo. A gente vê jogador por jogador, os jogadores estavam voando. Isso distribui a responsabilidade entre os jogadores. A gente vê, por exemplo, o Marcelo, por exemplo, no Real Madrid, ele tem responsabilidade também de uma jogada, de um lance em algum momento da partida, mas ele não é o cara do time. Talvez nem o Cristiano Ronaldo fosse esse cara. Ele era o cara, sim, era o principal jogador, mas ele não era aquele cara que entra em campo. Não, eu tenho que decidir a partida porque meus companheiros dependem de mim 100%. Não é isso. É claro que os companheiros dependiam dele, porque ele era o cara que se destacava, fazia o gol, ele é um jogador extra classe, mas é uma responsabilidade dividida. É diferente de um Cristiano Ronaldo, então do Marcelo, em um time que ele olha para o lado e não vê grandes jogadores. Não que o Fluminense também não tenha grandes jogadores, mas se a gente for pegar ali, o Fluminense tem entre 4 e 5 grandes jogadores de bastante potencial. Então, eu entendo o lado do Marcelo de tentar fazer algo diferente a todo momento. Inclusive, foi por conta disso que o Fluminense consegue um gol ali contra o Al-Ahly, que ele faz uma jogada incrível, consegue cavar um pênalti. E o jogo que estava truncado, de repente,
um nó cego que ninguém desata, é desatado em um lance e o Fluminense consegue até depois marcar mais um gol, entende? Um jogo que tava talvez se caminhando para uma decisão por pênaltis. Então é isso, essa mentalidade do Marcelo de tentar trazer o jogo para ele, também em muitos momentos deu certo. O próprio jogo do Fluminense contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, que ele vai lá uma jogada individual e acaba fazendo gol também. Então eu não condeno o Marcelo por isso, de maneira alguma. Ele errou, mas é um erro que é admissível dentro da grande responsabilidade que ele buscava para ele, para trazer para ele, para tentar desafogar o time. Só que, como eu falei, ele acabou errando e aí a partir daí começa o azar. Porque o Aki, que não é um jogador que é acostumado a fazer aquelas jogadas, né, de chutes fora da área, que é o jogador do Manchester City, acerta um chute espetacular. O Fábio faz uma grande defesa, a bola bate na trave e sobra limpa para o Julián Álvares simplesmente empurrar para dentro do gol. Então, azar incrível. E aí, quando o Fluminense tem a oportunidade de empatar a partida, né, em um pênalti, né, jogada magistral do Ganso, né, um passe de lado de pé, né, calcanhar, deixando o Cano livre. Se a gente for ver aqui, né, eu infelizmente não posso botar aqui no vídeo, mas tinha um zagueiro lá, se eu não estiver enganado, foi o Guavartiol, que é o croata. Ele correndo desesperadamente quando tem a saída de bola do Manchester City, tem um erro lá, a bola sobra pro Ganso, e aí ele corre desesperadamente porque ele estava ali dentro da área. Ele corre para tentar deixar o Cano em posição irregular, porque se ele tivesse um pouco mais dentro à frente, né, ele teria dado condições para o Cano sair cara a cara com o Ederson e teria acontecido o pênalti, como aconteceu, e seria marcado. Não seria impedimento. Então, ele conseguiu correr, o lance continuou, e no momento do passe do Ganso, o Cano estava assim, pouquíssimos centímetros à frente do zagueiro do Manchester City. E aí ele consegue até driblar o Ederson, é derrubado, pênalti, porém, estava impedido. E aquele lance poderia originar o gol do empate, onde o Fluminense poderia então recomeçar o jogo literalmente. E infelizmente não foi possível. E aí depois o jogo ficou naquela tônica, né? O Fluminense tentando um gol a todo momento. E também o Fluminense até chegou a envolver o Manchester City em alguns momentos da partida. Mas o Fluminense enfim não tinha mais, estava assim desmotivando. E aí no segundo tempo o Fluminense, eu acho que até o Diniz fez as modificações assim que eu não concordei tanto. Mas foi isso. O Fluminense eu acredito que jogou bravamente. Não era um jogo fácil, como eu falei. E para ganhar aquele título, teria que ser um jogo perfeito. Erro zero. Se for pegar o recorte, né, dos títulos do Corinthians, São Paulo e Internacional, a tônica sempre foi a mesma. O time muito compacto, procurando uma bola, um momento, um lance para poder atacar, ou então uma bola parada para fazer o gol. E o goleiro se destacando de maneira absurda. O Fábio fez grandes defesas. O Fábio impediu 2 ou 3 gols que poderia ter aumentado a nossa, no caso, a nossa derrota. Então, o que me deixou realmente frustrado foi a forma que o Fluminense tomou os gols. O gol, inclusive, o segundo gol, foi um gol contra. O Nino foi cortar a bola simplesmente caiu dentro do gol. Outro momento de azar. Então, é isso. Mas, embora tenha acontecido essas coisas, o sentimento é só de gratidão, porque foi um ano incrível. Essa camisa, inclusive, que eu tô vestindo, ela sintetiza esse ano, ao meu ver. Uma homenagem belíssima que eu vi. Eu pude observar, né, com o lançamento dessa camisa ao Cartola. Inclusive, para quem não viu, vá no canal do Fluminense, procure lá um vídeo falando dessa camisa, onde a representante, né, do Fluminense entrega essa camisa em uma caixinha com algumas
notícias, algumas coisas relacionadas ao Cartola para o filho do Cartola. E o filho do Cartola, que é flamenguista, fica emocionadíssimo, né, de ver aquela homenagem, aquele cuidado que o Fluminense teve com a memória de um dos maiores nomes da música brasileira. Então, o que eu posso dizer é que foi um ano de realizações e que o Mundial é um campeonato importante, mas que o ano que o Fluminense teve foi um ano histórico. E você, torcedor tricolor, sinta-se privilegiado, porque em 121 anos de história do Fluminense, você está em um marco histórico, um momento histórico. Você foi capaz de presenciar a maior conquista do clube. Torcedores como tantos e inúmeros ilustríssimos do Fluminense não tiveram essa oportunidade de presenciar esse marco. E você está no momento ímpar, que pôde presenciar, pôde estar em campo, seja na arquibancada, seja também por meio da televisão, que com a modernidade a gente se sente como se estivesse em campo também, sentindo a vibração do time em sintonia plena com a torcida. Então, é isso, galera. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que esse ano seja um ano de realizações e conquistas para todos, tanto no âmbito profissional, pessoal e também esportivo, com grandes títulos e conquistas para o Fluminense. É o que eu desejo a todos. Quem tiver gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta aí. E é isso. Saudações tricolores.